Graças a Deus, nosso Pai, graças a Jesus, o nosso Mestre, graças à espiritualidade amiga do bem, estamos todos nós aqui hoje reunidos, usufruindo da oportunidade de aprender e servir. Agradeçamos ao Pai por isso, por essa oportunidade. Agradeço à diretoria da casa pelo caridoso convite. O nosso assunto, a nossa reflexão hoje está em torno da terra, como a nossa escola de aprendizado e reabilitação, ou retificação. Então, assim, primeiro eu quero dizer que estou retornando a essa casa, talvez seja a primeira casa que nessa encarnação eu entrei. Quando eu tinha 5 anos de idade, a minha mãe me trazia pelas mãos aqui para assistir a reunião nessa casa. Era uma casa ainda de madeira, tinha uma varanda no fundo, e eu lembro do vovô Nero que dava balinha para a gente, para as crianças. As crianças não só aqui, mas também em relação, quando encontrava a gente na rua, né? Então é uma casa, eu acho que é a casa mais antiga, mais histórica, né? A casa jovem há mais tempo de Cachoeiro, que a gente tem. E é com muita alegria que eu aproveito essa oportunidade de estar aqui. Vamos lá então, deixa eu ficar aqui para não atrapalhar o trabalho do Guilherme. Não sei se eu vou conseguir. Não, é você que eu preciso pegar. Então, enfim, a Terra. O nosso assunto é esse. Às vezes nós nos encontramos nesse planeta, muitas vezes reclamamos, muitas vezes nos damos conta do que falta, muitas vezes a gente se rebela, mas a gente precisa refletir primeiro quem somos, né? Onde estamos, porque uma escola não é só o lugar. Da escola fazem parte os aprendizes, fazem parte os professores, fazem parte as lições, fazem parte os objetivos. Então a Terra é a nossa escola, é a escola onde o nosso Pai nos colocou hoje. É o melhor lugar que nós podemos estar. Não é assim quando nós escolhemos a escola para os nossos filhos? O pai não escolhe com cuidado a escola do seu filho, não procura saber das necessidades do seu filho, não procura saber do aprendizado que vai ser executado, exercido naquela escola, não acompanha toda a estrutura. Por que o nosso Pai maior não teria o mesmo ou um zelo maior? Então, a primeira colocação que a gente faz estamos na melhor escola que nós necessitamos. Estamos na melhor escola que nós necessitamos, porque estamos aqui por graça e misericórdia do nosso Pai. O nosso Pai nos localiza aqui. Então, vamos aqui fazer uma reflexão breve do que seja essa escola, do que se compõe essa escola, quais as atitudes desses alunos, quais são os nossos mestres, quais são as lições que devemos aprender, como temos reagido às lições do nosso mestre, como temos reagido o zelo com a nossa escola. Então vamos refletir um pouco sobre essas coisas. Então, esse complexo da escola tem lá os aprendizes, tem a própria escola, tem o mestre, tem as lições e tem a nossa meta. Já vou resgatar aqui palavras de Joana de Ângeles. Em todas as suas obras, principalmente nas séries psicológicas, ela sempre faz menção que nós devamos ter metas para a gente poder buscar, para a gente poder trabalhar numa direção. Já dizia o filósofo antigo que não há ventos favoráveis para quem não sabe onde ir. Se nós não temos meta, se nós não temos direção, se nós não sabemos para onde nós vamos, se nós não sabemos o que nós queremos da nossa escola, o nosso aproveitamento vai ser mais precário. Então, interessante essas colocações da Joana de Ângeles em relação a metas. Então, a primeira reflexão que fica para nós temos metas? Nessa escola, quais são as nossas metas? Ou estamos largados?
É tipo aquele carro que não tem ninguém no volante, né? Quais são as nossas metas? Então, esse é o complexo, essa é a estrutura básica de uma escola. Os aprendizes, a própria escola, o mestre, as lições e a reflexão da nossa meta. Então, o que nós vamos falar hoje está basicamente no capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, Evangelho segundo o Espiritismo, que por a gente ter feito muita menção e não ficar repetindo no texto, já estou colocando aqui na frente para ficar mais fácil. Então, os aprendizes, quem são os aprendizes? Somos nós. Quem somos nós? Quem somos nós? Que definição pode se dar dos espíritos? Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Livro dos Espíritos, pergunta 76. Então, nós já sabemos que nós somos espíritos. Somos os seres inteligentes da criação, né? No estágio em que nós estamos, nós somos esses seres inteligentes. Como é que nós chegamos a esse estágio de inteligência, né? Vamos nos socorrer aqui do André Luiz, Evolução em Dois Mundos, com a supervisão celeste, o princípio inteligente, que nós começamos lá, desde o vírus e as bactérias, levou 15 milhões de séculos a fim de que pudesse, de forma embrionária, lançar as primeiras emissões do pensamento contínuo. Quer dizer o seguinte, que nós, para chegarmos a esse estágio de espírito, de aprendizes com consciência, nós levamos 15 milhões de séculos. Se você multiplicar 15 milhões por 100, vai dar 1 bilhão e 500 milhões de anos. Então, a nossa estrutura, até chegar à condição de espírito, de ser inteligente, que pensa continuamente, teve uma elaboração, né, de 1 bilhão e 500 milhões de anos, segundo André Luiz, em Evolução em Dois Mundos. Aí a gente pensa, aí tá, vamos caminhar mais um pouco. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Livro dos Espíritos, questão 540, no final. Então, a gente fica assim, como assim? Nós começamos do átomo, chegamos a ser um arcanjo, como é que é isso? A gente estranha um pouco essa colocação. Mas se a gente lembrar, como é que nós nascemos? Na fecundação da célula-ovo. Como é que é a célula-ovo? A gente já se reconhece hoje como alguém que estava naquele processo? Como uma célula que estava se multiplicando? Que estava se formando um ser? Então a gente, por essa comparação, a gente pode compreender o que os espíritos falam a respeito da evolução. Nós atravessamos milhões e milhões de anos no processo de evolução. Por que está falando isso? Porque esses alunos que estão nessa escola como nós, nessa escola de provas e expiações, em processo de transição para regeneração, esses alunos como nós, esses aprendizes passaram por toda essa etapa. E existe um link ainda com o seu primarismo, né? A Joana de Ângeles busca muito isso quando ela faz a abordagem de arquétipos, buscando lá a linguagem de Jung e trazendo para dentro da doutrina espírita, dizendo que aquelas coisas que nós trazemos do inconsciente pessoal, do inconsciente coletivo, faz parte dessa trajetória de muitas reencarnações. Ou seja, ela já começa a passar para nós o conceito que nós não somos espíritos de uma vida só. Às vezes nós achamos que somos espíritas de uma vida só, querendo entender e explicar tudo que começa nessa vida e termina nessa vida, como se tudo coubesse nesse momento. A gente confunde muito o conceito de personalidade humana com individualidade espiritual. Personalidade humana é essa que nós animamos hoje. Ele é o médico, ele é o dentista, ele é o operário, ele é o trabalhador. A personalidade humana, ela se extingue com o próprio corpo físico. A individualidade espiritual não, já vem de antes e continua. Essa parte que é imortal, essa parte que continua no aprendizado. Então,
essa parte que vai chegar ainda um dia a ser arcanjo. Essa parte que vai chegar um dia a ser arcanjo. Então, esse é o aluno, nós somos esses alunos. Se nós olharmos o universo tem muitas escolas, múltiplas escolas. Todos os lugares têm escolas, né? Nós vamos falar daqui a pouco algumas dimensões do universo, mas nós estamos na nossa escola abençoada, na escola que a providência divina nos localizou. Precisamos saber quem somos, precisamos saber que somos seres imortais, que nós não somos espíritos de uma vida só, nós não somos jornadeiros de um dia só, que nós temos um tempo em que nós vivemos. Às vezes nós temos no dia de hoje a vida equilibrada, a vida saneada, a vida dentro de padrões que nós entendemos satisfatórios, e começamos a confundir a bênção do esquecimento com atestados de bons antecedentes. Aquele camarada que a gente faz a prestação dia 1º, a prestação não venceu ainda, nós não estamos em inadimplente, estamos trabalhando. A prestação vai vencer dia 30, mas eu não lembro, vai vencer dia 30, porque essa dívida, esse compromisso foi feito em outro tempo, em outro momento. Então, habitantes de provas e expiações como nós são espíritos endividados, são espíritos devedores, são espíritos que precisam crescer, são espíritos que precisam muito prestar atenção nas lições de Jesus. Muito, muito. Por isso que a doutrina dos Espíritos fala que o crescimento moral ele é muito mais difícil do que o intelectual. Por isso os exilados de Capela, atingindo grande progresso na área intelectual, muitos deles tiveram que migrar aqui para a Terra e para outros planetas, porque não aprenderam a fraternidade, não aprenderam o amor, não aprenderam a se amar, simplesmente. O amai-vos uns aos outros não foi aprendido por esses milhões de espíritos que foram trazidos à Terra há muito tempo atrás, né? E a caminho da luz, Emmanuel fala que Jesus recebeu essa comunidade de espíritos, conversou com eles, deu aquela força, aqueles braços abertos para recebê-los aqui, que é outro lugar, e prometeu estar com eles, ajudar, fazer o possível para que eles um dia voltassem à terra deles, à escola deles. Então, momento parecido passamos nós aqui na Terra hoje, né? Quando nós passamos em transição para a regeneração, e que nós precisamos aprender minimamente as lições que Jesus tem passado para nós nessa escola chamada Terra. Então, seguindo, as escolas. Como é que são as escolas aqui? Vem lá. Acho que eu apertei aqui. Está dando um delay aqui. Essa é a nossa escola, essa é a nossa Via Láctea, é a nossa galáxia que tem. Nós vivemos aqui no meio, né? Segundo os cientistas, essa parte do disco aqui, ó, a parte que a gente pode chamar de disco da Via Láctea, o homem para atravessar aqui de um lado para outro, chama-se o diâmetro, você passa de qualquer borda passando pelo centro, o homem, se pudesse viajar à velocidade da luz, levaria aproximadamente 100 mil anos. E olha que a velocidade da luz são aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. A gente fica meio tonto, né? O que é viajar à velocidade da luz? Imagine que isso aqui seja o planeta Terra, essa parte do microfone. Se a gente pegar uma corda e botar em volta do planeta Terra e esticar a corda, essa corda dá 40 mil quilômetros. Isso chama-se circunferência da Terra. 40 mil quilômetros. Muito bem. Se nós pudéssemos viajar à velocidade da luz, significa que nós poderíamos dar 7 voltas e meia em torno da Terra em 1 segundo. Isso é viajar à velocidade da luz. Pegar 300 mil e dividir por 40 mil, dá 7,5. Então, pois bem, se nós pudéssemos viajar nessa velocidade,
para atravessar essa cidadela chamada Via Láctea, só nessa parte aqui do seu disco, o homem levaria 100 mil anos. E a Terra está nesse meio aqui, né? E Jesus já falava lá: não se turbe vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Por que que nós aqui na Terra, ainda nessa escola, não obstante as bênçãos e as graças de estarmos aqui, nós achamos que só tem escola aqui, que só tem essa escola? A gente trabalha, a gente vive como se a gente fosse ficar aqui eternamente. A gente se apega às coisas e às posições de uma forma que não dá para a gente compreender. Nós somos assim. Mas nós precisamos prestar atenção nessas lições de Jesus quando ele fala que há muitas moradas. Vai mudar todo o nosso entendimento, toda a nossa forma de nos conduzir aqui na Terra, quando nós realmente acreditarmos que somos seres imortais, viajantes do universo, né? Da casa do Pai. Essa é a casa do Pai. Então, as escolas, nesse meio aqui, tem uma escola chamada Terra, é onde nós estamos. Aqui existe uma estimativa da ciência que existe entre 100 a 400 bilhões de sóis. Bilhões de sóis aqui. E existe uma estimativa dos cientistas que no universo existe aproximadamente 100 bilhões de galáxias. É para a gente entender o tamanho do nosso Pai, e entender o nosso tamanho, e entender o que nós estamos fazendo, o que nós estamos fazendo nessa escola. Aqui não é colônia de férias. Planeta Terra não é colônia de férias. A gente às vezes fica tão impressionado com tanta coisa que acontece. O povo daqui ainda é rebelde, o povo daqui ainda tem dívidas, o povo daqui precisa consertar. Por isso que Jesus nos colocou aqui, porque nós somos esse povo rebelde que cometeu muitos erros e que precisa crescer. Não é para ninguém ficar depressivo nem com sentimento de culpa, mas é se situar e começar a trabalhar para crescer. Porque aqui, nesse planeta, não dá para ninguém apontar dedo para ninguém, porque nós todos estamos aí no mesmo barco. E mais ou menos na mesma situação evolutiva. Então essa é a nossa escola que o Pai nos localizou, na Via Láctea, no planeta Terra. Já passamos por mundos primitivos, né? A Terra já passou por essa fase. Os mundos primitivos destinados às primeiras encarnações da alma. Então assim, a Terra é difícil? Se a gente não conseguir ascender para a regeneração, tem escolas que são mais disciplinadoras. Não é não? Os exilados de Capela, milênios atrás, que o digam, pelo processo que passaram aqui na Terra. Existem escolas mais disciplinadoras. O Pai é misericordioso e bondoso, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então a Terra já passou. Hoje nós estamos num mundo de provas e expiações, em transição, onde um mal ainda predomina. Às vezes a gente fica tão surpreso, e a gente fica mesmo, com guerras que estão acontecendo por aí, com dificuldades, com violência. O que Jesus fala? Segue-me tu. Segue-me tu. A lição é dele. É isso mesmo, a escola é pesada, são endividados, são espíritos atrasados. Agora, quem quer ficar aqui dentro? Quem quer ficar aqui dentro, continua odiando o outro, continua tirando a vida do outro, vai para um planeta primitivo, vai para uma escola mais disciplinadora. É isso que a gente quer? É essa a nossa escolha? Ou a gente acha que isso aqui vai ficar por aqui mesmo e não acaba? Né? Joana de Anjos também tem outra frase que ela diz que a vida é uma só, dentro ou fora da matéria. O princípio, o espírito imortal é o mesmo. Ele não vai terminar a vida dele depois, sair dessa escola e acabou tudo para trás, para a sua borracha. Não é assim que funciona. Né? Que o digam as nossas tendências, as nossas inclinações infelizes, que já trazemos de outros tempos e que a gente sabe que não adquiriu aqui. Então, mundo de provas e expiações é onde nós estamos. Aí fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Ou seja, essa escola, chamada Terra, está recebendo um upgrade, né? Está levantando aqui,
alunos, aqui agora é para o segundo ano. Aluno de primeiro ano, ou tem que passar de ano, ou tem que estudar em outra escola. Colocando muito simples, não é não? Quem quer continuar nessa escola aqui que vai ter um upgrade, vai dar uma limpeza aqui, vai ficar bonitinho, vai receber aqui um monte de recursos da espiritualidade superior, espíritos mais adiantados, não é não? Que já conseguem amar com mais facilidade, conseguem perdoar com mais facilidade. Então aqui, ó, essa escola. Agora, aquele que só ficava instigando guerra, ficava instigando ódio, deu um tempo, né? Está ficando aqui, agora vai ter que passar para uma outra escola, que é o processo em andamento, né? A transição. Esse critério, né, da espiritualidade maior, esse processo já está em andamento há algum tempo. Então, os mundos também progridem. Então, a gente não vai ficar aquele aluno que fica quebrando a porta da escola, que fica chutando o professor, que fica xingando o aluno do lado, que não chega na hora, que não tem disciplina. Não é não? A tolerância com esse aluno foi exercida, está sendo exercida, mas chega um tempo em que os outros precisam ter garantido um ambiente sadio para continuar crescendo. E esses outros alunos, que também são irmãos, também são filhos de Deus, também são nossos irmãos, precisarão ser colocados numa escola mais adequada às suas necessidades. Não é punição, adequada às suas necessidades. Um pai aqui na Terra que tem 4, 5 filhos, ele às vezes não tem que tomar atitudes diferentes conforme a atitude dos seus filhos, não é para o crescimento do filho, não é para a melhoria do filho, não é para que ele seja feliz em algum momento? Por que o nosso pai maior faria diferente? Então, mas o mundo, a casa, a escola também progride. Ela não pode ficar só sendo descuidada, né? Ela progride. Então a Terra está chegando nesse momento, nesse capítulo que nós estamos passando aqui. É necessário considerar que toda a humanidade não se encontra na Terra, mas apenas uma pequena fração dela. Então o homem orgulhoso, ele acha que está todo mundo aqui, o suprassumo da inteligência está na Terra, não é não? Não é bem assim, porque a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão, que povoam os inumeráveis mundos do universo. Capítulo 3, Evangelho segundo o Espiritismo. A Terra nos oferece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios em que as variedades são infinitas, mas tem por caráter comum servir de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Evangelho segundo o Espiritismo. Bem lá, questão 607, Livro dos Espíritos. Esse período de humanização principia na Terra? A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Então vamos compreendendo a nossa romagem pelo universo, pelas reencarnações. Às vezes a gente entende com muita facilidade que um aluno saia daqui do Guimarães Rosa e vai para o Cristo Rei, ou que sai do Cristo Rei e vai para Vitória estudar em outro colégio. E a gente parece que tem uma dificuldade de entender que alguém possa sair da Terra e ir para Marte, ir para Saturno ou ir para outro planeta qualquer, que ele funcione. Tudo é do Pai. Jesus falou, na casa do meu Pai há muitas moradas. Tudo é do Pai. O homem que é restrito. O homem entendeu o pai dele lá atrás, na época de Moisés, como aquele guerreiro que tomava partido, né? Na época que Moisés veio trazer os 10 mandamentos, 1500 anos antes de Cristo aproximadamente, veio o monoteísmo, todo mundo acreditava em um monte de Deus, Moisés botou aqui, mas o perfil do Deus era aquele Deus, né, forte, que o povo muito rebelde. Veio Jesus e fala assim, não, peraí, né, vamos aqui, o Pai, vamos ver como é que Jesus falava do Pai. E muitas vezes a gente está com aquele conceito ainda do Pai lá de trás, o Pai que guerreia, o Pai que passa por cima, o Pai que deprime. Parece que a gente não cresceu. Aquele homem velho está ali dentro da gente, querendo sempre dar um tiro em alguém, tirar a vida de alguém, assediar, tomar conta, tomar o poder, como se tudo resolvesse aqui e como se não tivesse um olhar da espiritualidade maior, como se não tivesse diretor nessa escola. Essa escola tem diretor. Essa escola, Terra, tem diretor, não está largada ao caos.
Às vezes a gente toma a justiça nas próprias mãos e esquece, ó, essa escola tem um diretor, essa escola tem leis. Ah, mas aquele que não está cumprindo a lei, alguém vai cuidar dele, como diz Jesus. Segue-me tu, Pedro, deixa lá o João cuidando da vida dele, segue-me tu, segue-me você, faça por você, cresça você, faça a sua parte. Você não é juiz, não julgueis. Bem, embora. Aí a terra tem seguido essa lei, esteve material e moralmente em estado inferior ao de hoje, e atingirá sobre esses dois aspectos, moral e material, um grau mais avançado. Ela chegou a um de seus períodos de transformação e vai passar de mundo expiatório para o mundo regenerador. Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente já falou aqui. Mundo de regeneração são os mundos em que as almas que ainda têm que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Ou seja, o mundo de regeneração ainda não é um mundo divino, não é um mundo dos espíritos felizes, é uma escola melhorada, né? Bem melhor do que nós estamos. Assim como o mundo de provas e expiações, com tudo que tem, é um mundo bem melhor que um mundo primitivo. Então a sabedoria divina vai graduando, não é isso? De acordo com o crescimento dos seus alunos, dos seus aprendizes, que somos nós. E o nosso mestre? Esse é o nosso mestre. Impressionante como Jesus, como mestre, ele se referia ao Pai a toda hora. Por quê? Por que me chamas bom? Bom é meu Pai que está nos céus. Sede perfeitos, como meu Pai que está nos céus. Se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu pedirei ao meu Pai que está no céu. A ligação de Jesus com o Pai, e na estatura espiritual que ele tinha, que a gente não sabe, não tem nem como, né? Grão de areia não consegue analisar a estrela. E ele se ligava. A gente, quando a gente atinge um estado de inteligência, não, esquece o que Jesus falou, até aqui eu vou com ele, daqui para frente eu vou tomar minha providência, daqui para frente, se eu estou sendo... O cara me tirou um celular, eu tiro a vida dele porque eu posso. Não? A gente esquece as lições do mestre. Trata a pessoa de qualquer maneira, desrespeita as pessoas que pensam diferente. Não? Acha que a dor do outro não é igual à sua, acha que a fome do outro não é igual à sua. Acha que o próximo não é o próximo, o mais próximo é só da minha família, o que não é da minha família não é próximo. Estamos em processo de aprendizagem, mas nós precisamos atentar para o que o nosso mestre fala. Porque o aluno, quando ele fica vaidoso dos seus conhecimentos, ele chega a um determinado ponto que ele acha que não precisa de mais nada. E principalmente o homem, que é o ser mais inteligente dessa escola, os outros animais não têm os atributos que o homem tem, ele se acha e que não tem nada, ele é o padrão do universo. Não, ele pode ser o padrão de um planeta de provas e expiações. Por que o homem não consegue entrar na natureza íntima de Deus? Livro dos Espíritos, porque falta-lhe o sentido. Vou fazer uma comparação rápida aqui. Uma abelha tem aproximadamente 1 milhão de neurônios. Esse 1 milhão de neurônios dá para ela se organizar, dá para ela fazer o mel, dá para ela saber que tem as operárias, que tem os zangões, que tem a abelha rainha. Existe uma comunidade que trabalha harmonicamente dentro desses 1 milhão de neurônios. O cão tem aproximadamente 500 milhões de neurônios. Já tem efetividade, não vai ficar picando ninguém, dá para você viver com ele, com o homem, de uma maneira amistosa. Os seres humanos têm aproximadamente 100 bilhões de neurônios. O ser humano, aproximadamente 100 bilhões de neurônios. Mas ele não é o teto, está longe de ser o teto. Às vezes a gente acha que é o teto, né? A abelha não consegue entender ainda o que seja um homem com seus 1 milhão de neurônios. O homem com seus 100 bilhões de neurônios está muito longe de compreender o que seja Deus ainda. Está longe. Ele não consegue ainda, ele precisa desenvolver alguma coisa a mais para ele poder chegar perto da compreensão do que seja o Pai. Ele sabe que o Pai cuida dele,
ele sabe que o pai botou uma casa bonita para ele, botou gente para cuidar dele, igual os nossos filhos, né? 3 meses, 4 meses, 5 meses, ele sabe que tem comida, ele sabe que pode segurar a mão do pai, está seguro, ele está no colo da mãe, está seguro, mas ele não compreende ainda o pai, não tem ainda o sentido. Então nós ainda não temos o sentido para compreender a divindade na extensão que precisamos. Só que a gente se coloca como teto. O que eu entendo, a minha ciência, a ciência como diz, fora disso aqui não tem mais nada. Então, aqui eu decido. A gente esquece que nós temos um mestre, né? Que acompanhou, segundo Emmanuel, acompanhou a formação do nosso planeta. Presidiu a formação do nosso planeta. Qual a idade do nosso planeta? Aproximadamente 4 bilhões e meio de anos. Qual a evolução de Jesus? Aí a gente vai, a mensagem que ele passa, que é o nosso mestre, a gente vai mais ou menos e depois a gente abandona o mestre. E ele nunca abandonou o pai. Ele nunca abandonou o pai. Ele trabalhava com o pai o tempo todo. Parece os nossos filhos pequenininhos e dependentes que ficam segurando a mão do pai o tempo todo. Quando chegam, cresce um pouquinho, começa a andar, não precisa do pai mais. Né? A postura de espíritos imaturos, ainda que somos imaturos. Então esse é o nosso mestre. O que o nosso mestre nos passa nessa escola chamada Terra? Algumas lições rápidas que a gente precisa não esquecer. Ele fala, aí pergunta, mestre, qual o maior mandamento? Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Isso é uma meta de evolução, a gente não pode esquecer. Eu não posso me apegar mais às coisas do que a espiritualidade, do que a minha relação com o Pai, porque as coisas vão ficar aqui, nós não vamos levar as coisas. Aqui tens o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o meu próximo? Vai lá para o irmão samaritano, o bom samaritano. Quem é o meu próximo? É só o da minha família? Então eu posso abraçar da minha família e posso tirar a vida do outro? É assim que é? Ele não é o meu próximo? Aí eu vou arrumar um monte de justificativa para tirar a vida do outro? Jesus não falou isso. O nosso mestre não falou isso. Então a gente precisa voltar às lições se queremos passar de ano. O que mais o nosso mestre falou? Aprendeste que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam e orai pelo que vos persegue e caluniam, a fim de serdes chamados filhos do vosso Pai. Foi Jesus que disse isso. Porque até onde ele vinha, antigamente, era assim. Existia a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Jesus revogou a lei de talião. A gente ainda acha que essa lei está em vigor. Jesus revogou a lei de talião. Olho por olho, dente por dente, não. Me agrediu, eu vou tirar a vida dele? Não. Para espíritos que querem crescer e mudar de escola? Não. Para espíritos que estão em planetas primitivos? Talvez. Para espíritos que chegaram ao crescimento de ciência, de estudo, de instrução, de muitos espíritos superiores que encarnaram aqui na Terra e passaram tanta coisa boa para o nosso crescimento. Então, às vezes a gente fala, por que nós estamos aqui ainda? É por causa disso. Porque a gente acha que amar os inimigos e fazer o bem, a gente está fazendo um favor, ou tem que fazer só com quem faz bem para a gente. O que Jesus quis dizer na realidade é que no momento que nós continuamos abrigando sentimento de ódio, de rancor e de raiva, nós estamos trazendo uma energia pesada para o nosso corpo espiritual, que é aquela sujeira que a gente não consegue tirar de dentro da gente. E não adianta tomar um copo de veneno torcendo para o outro morrer. Esse é o princípio do ódio. Eu vou ficar com bastante ódio, raiva. Eu que estou tomando veneno, achando que estou fazendo mal para o outro. Não é não? Então, quando Jesus recomendava, ele falava assim, ó, o crescimento, cuida de você, segue-me você. Cada um tem o seu momento. Aquele que não consegue chegar hoje, que não consegue amar, que ainda fica cometendo crimes,
cometendo, tirando a vida, ele vai ter um momento de crescimento dele. Porque Jesus fala que não quer que nenhuma das suas ovelhas se percam. Outra coisa, hoje nós sabemos respeitar as pessoas. As nossas vidas anteriores nós fomos sempre assim? Será? Será que não teve gente que teve que ter muita paciência com a gente para a gente chegar até onde nós chegamos hoje? Para poder respeitar, para poder ouvir? Ou será que nós já nascemos assim? É o espírito de um dia só, o espírito de uma encarnação só. Não, hoje eu estou bem, hoje eu estou pau, tá, mas como é que é aí? Às vezes não sabe quantas e quantas e quantas encarnações alguém acompanhou, alguém ajudou, alguém assessorou, alguém amou, alguém teve misericórdia para chegar naquele ponto. E é o que nos cabe, nós precisamos fazer isso, não em benefício dos outros somente, mas principalmente em benefício de nós mesmos. Porque a espiritualidade superior, não dá para entender um espírito superior, um espírito que revida com ódio, que revida com violência, que revida tirando a vida, que justifica tirar a vida. Nós não damos a vida, nós não podemos tirar a vida. Então Jesus, o nosso mestre, falou isso. Então ele revogou a lei de Talião. Aquele homem velho que de vez em quando brota de dentro de nós e quer justificar a violência. Precisamos acerenar e voltar a ler o nosso mestre. Obrigado, eu vou tomar essa água. Então, vem lá a outra parte que o nosso mestre nos ensina nessa escola. Até quantas vezes devo perdoar? Até 7? Jesus disse. Até 70 vezes 7. O que quer dizer isso? O perdão tem que ser uma meta de buscar. E não tem, eu vou te perdoar essa vez, mas se for a segunda vez, é isso que o nosso mestre falou? Essa vez passa, a segunda vez, já fez 3 vezes, errou 3 vezes comigo. Quantas vezes nós erramos encarnações afora e continuamos errando? E nós nos colocamos na posição de juízes, de pessoas boas. Nem Jesus falava que era bom, ele falava que ele não era bom, que bom era o Pai que estava no céu. E a gente se arvora numa condição, a gente não tem noção da nossa mediocridade. Então a gente precisa voltar à lição, precisa voltar à escola. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, nós queremos ir ao Pai, nós queremos crescer, nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar sempre às lições de Jesus. Jesus voltava sempre à ligação com o Pai. A gente volta sempre à ligação com Ele, para não perder o rumo. Quando a gente estiver começando a exceder e pegando aí as coisas do dia a dia, não, que acontece, vamos voltar. Vem cá, quem é o nosso mestre? O nosso mestre é Jesus. O que ele diz? Qual é a lição? A lição é essa. Aí Jesus já sabia que 1800 anos iam passar e o homem ia precisar ainda continuar nessa escola buscando lições. Fala do Consolador, né? Que é a doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo. Porém o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Não é isso que a doutrina espírita tem feito? Não é lembrar o que Jesus falou? Trazendo uma linguagem, trazendo uma roupagem ao homem de quase 2000 anos depois, com uma ciência evoluída, com uma ciência mais crescida, não é isso? Mas com as mesmas dificuldades de amar, com as mesmas dificuldades de perdoar, com as mesmas dificuldades de aprender as lições do Pai. Então vamos lá. Fora da caridade não há salvação. Então é um preceito que a doutrina espírita fortalece dos ensinamentos de Jesus. Nascer, morrer, renascer, ainda progredir, sempre tal é a lei. Essa escola que nós estamos, nós precisamos entender que nessa escola, e como em todo o universo, nós precisamos nascer, renascer, repetir as experiências. Nós não somos espíritos de uma vida só. Vem Joana de Ângeles: ninguém renasce no mundo físico para sofrer, ninguém, senão para reeducar-se, para recuperar-se dos delitos infelizes, para crescer na direção de Deus. Não, aqui
O Pai não está preocupado em punir ninguém, em botar ninguém no inferno, em botar ninguém Ele quer que cada um se recupere. As dificuldades que nós temos é para a nossa recuperação, para a nossa reeducação. Quando o aluno está com um exercício difícil por fazer, numa prova, passando uma aprovação, aquilo não é para puni-lo, é para ele crescer. Nós precisamos mudar a direção da mente, é para crescer. A espiritualidade, o mundo maior, não tem nenhum interesse em punir ninguém. Precisamos tirar esse negócio das costas, esse vitimismo que muitas vezes nós nos colocamos. Nós não somos vítimas de nada. Nós sofremos as consequências das nossas escolhas. E as nossas escolhas muitas vezes são erradas, inerentes a quem está crescendo. O problema não é errar, o problema é continuar e persistir e não reconhecer e não retomar. Esse é o problema. Esse é o nosso problema. Não é errar, que nós vamos errar no aprendizado, no exercício do livre-arbítrio. Não é esse o problema. O problema é quando nós não reconhecemos e não tomamos um caminho diferente, quando nós não aprendemos. Só há fracasso quando nós não aprendemos a lição. Só há fracasso quando nós não aprendemos a lição. Então, Joana de Ângeles fala isso. Eu estou no final. O que Bezerra de Menezes nos fala? O mal não suprime o mal. Eu não vou terminar com o mal batendo de frente com o outro mal. Eu não vou terminar com a violência praticando outra violência. Jesus nos recomenda amar os inimigos e nos adverte de que a única energia suscetível de remover o mal e extingui-lo é e será sempre a força suprema do bem. Outro professor que o Pai nos manda, né? Emmanuel, qualquer ocorrência tem muito mais importância pelo que acontece dentro de nós do que pelo que sucede fora de nós. Às vezes a gente fica tão assim, impactado pelo que acontece fora, e que a gente muitas vezes não pode mudar, a gente não presta atenção no que está acontecendo dentro da gente, que é onde nós podemos mudar, só nós podemos mudar. E gostaria de fechar com Chico Xavier. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Esse é o princípio, esse é o ensinamento, para tirar sentimento de culpa, para tirar a gente lá do atraso, a gente fica lá no passado, agarrado, o que eu vou fazer, fica anestesiado. Não, não é isso. Olhar para frente, os erros são inerentes às escolhas, os erros são inerentes aos espíritos em crescimento. Nós somos espíritos em crescimento. A maior arrogância nossa é cometer um erro, depois ficar botando a mão na cabeça como se a gente fosse um espírito perfeito que tivesse cometido um erro. Isso chama-se arrogância. O perfeccionista, não, arrogância. Precisamos esvaziar isso. Nós vamos errar sim, nós erramos sim. Agora, a intenção precisa mudar, a intenção precisa ser boa. A gente precisa buscar um novo começo, a gente precisa buscar esperança, porque o Pai nos dá essa misericórdia. O Pai não fica apontando o dedo para a gente do passado. Jesus falava, vá e não peques mais. Jogava para frente, vamos fazer as coisas melhores. Reflexão do passado, reflexão, diagnóstico do que deu errado e vamos fazer, construir novamente. Essa é a mensagem que o Pai nos passa e que a espiritualidade amiga está do nosso lado, esperando acesso, que a gente dê acesso para nos ajudar. A gente é tão refratário que a gente não dá acesso. Então, que nós possamos dar esse acesso à espiritualidade, que nós possamos prestar mais atenção nessa escola que nós estamos, prestar atenção no nosso mestre, prestar atenção nas lições que ele nos recomenda, colocar as nossas metas em ação. Cabeça sem meta, carro sem motorista. Precisamos botar metas em direção ao nosso crescimento espiritual. Que o nosso Pai Criador nos conceda trabalho, saúde e alegria. Que assim seja.